Não, definitivamente não é só futebol. Por trás dos lindos lances, da paixão do torcedor, da bola que estufa a rede, o esporte mais popular do mundo esconde outro jogo, o jogo político. Mas é claro que futebol e política andam juntos, né? Desde a época da política do pão e circo, da Roma antiga, até os tempos atuais, em que o futebol, como é um grande holofote para atrair votos, para atrair popularidade, o futebol e o esporte em geral, né? O futebol, óbvio que é a política, e a política é super entranhada no futebol por uma série de razões, né? Até por envolver políticos propriamente ditos, não só política dentro do esporte, nas questões que envolvem o futebol, pela popularidade do futebol, que torna pessoas conhecidas a ponto de poderem seguir carreira política. Isso não só no caso do Brasil, o presidente Maurício Macri da Argentina, antes de ser presidente da República e antes de ser prefeito de Buenos Aires, começou usando como trampolim o Boca Juniors. Então essa é uma história que se repete ao longo da história do esporte, né? Quando ele não é usado como um trampolim para a política partidária, ele é usado como um fim em si, para se obter benesses do próprio futebol, que também é um caso bastante recorrente de gente que enriqueceu ilicitamente à custa das suas relações com o esporte. Na verdade, assim, o futebol ele é um jogo, né, de 11 contra 11 e uma bola no meio. E graças a esse jogo, que é o esporte mais popular do mundo, a gente pode discutir questões a partir do jogo que as pessoas não estão habituadas a discutir. Então, por exemplo, quando o Brasil, seleção brasileira, vai jogar num país como a Arábia Saudita, é a chance que a gente tem, por meio do noticiário, de apresentar esse país, de contar a história desse país, de como é aquele regime, para quem está assistindo ao mero jogo de futebol. Você pode escolher não dar bola para isso, é sua opção. Mas é uma grande oportunidade que a gente tem, graças ao futebol. Quando você vai para uma Copa do Mundo, tem um jogo Estados Unidos e Iraque, como teve em 98, ou para uma Eurocopa de 2012, que na Polônia se enfrentaram Rússia e Polônia, com toda a carga que esses dois países têm de disputas geopolíticas e de muitas cicatrizes que tem na Polônia com relação aos russos, e aí tem uma baita briga na rua de Varsóvia por causa do jogo. Como é que você vai explicar aquela briga sem passar pela política, pela história dos dois países? E como não poderia ser diferente, as relações entre política e futebol acompanharam as mudanças econômicas que o mundo inteiro estava passando por conta da globalização. Giro de capital, novas políticas de câmbio, disseminação de informações pela internet. Da queda de um muro de Berlim, as opções de lazer como grandes mercados de negócio, o futebol não fugiu à regra. O futebol virou indústria de uma maneira como funcionava a indústria do showbiz nos anos 70 e nos anos 80. O mundo da música movimentava mais dinheiro do que o mundo do esporte. Até o final dos anos 80, começo dos 90, isso foi se multiplicando. Aí você começa a perceber por que o Roberto Baggio custava 20 milhões de dólares em 1990 e era o recorde absoluto de uma venda de um jogador em todos os tempos, e hoje 20 milhões de dólares não compra o Malcom pelo Barcelona. O futebol foi na esteira de tudo isso, com a particularidade que o futebol tem de lavar dinheiro em tudo que é lugar, né? Seja do tráfico de drogas lá na Colômbia, até a máfia que botou o Maradona do Napoli, passando pelos valores atuais, inclusive de clubes europeus, né? Abramovich, Chelsea, agora os árabes investindo muito em clube de futebol. Essa é uma conta que não fecha. No futebol se coloca muito mais dinheiro do que se tem de retorno, né? Na contratação de jogadores, na formação de equipes para serem campeãs. É uma conta que não fecha. O futebol é um solo fértil para isso. É um lugar interessante para se colocar esse dinheiro e não ter que dar contrapartida. Onde tem muito dinheiro, você vai atrair interesses e pessoas que queiram manejar
aquilo ali. Não é à toa que os clubes brasileiros, você vê uma disputa ferrenha quando tem qualquer eleição presidencial de clube, e são entidades que muitas vezes estão falidas, com sérios problemas financeiros, que não oferecem nenhum salário para quem vai gerir aquele clube presidencial e para quem vai ser o presidente daquele clube, e ainda assim você vê uma disputa fortíssima. Por quê? Porque aquilo representa poder e dinheiro. Vai ter pessoas bem intencionadas, outras não, mas no final das contas, clubes grandes como São Paulo, Flamengo, Corinthians, são clubes que envolvem 400, 500 milhões de reais por ano, então são empresas significativas, né? O grande agente responsável por esse processo de transformação do futebol foi justamente um brasileiro. João Havelange, então presidente da FIFA, assinou os primeiros contratos de patrocínio esportivo com grandes empresas para a Copa do Mundo, que estão até hoje vinculadas ao evento. Com sua visão comercial e experiência política, Havelange enxergou a oportunidade perfeita para dar início à construção do seu império de propinas. O Havelange, digamos, conseguiu usar o verbo difundir para o mal. Ou seja, ele foi difundindo o futebol em regiões onde o futebol não alcançava, em troca de favores e votos e cobranças, né? Foi muito positivo ele levar o futebol para a África como levou. Só que ele criou uma rede de poder e de corrupção em torno da permanência dele na FIFA. E isso se seguiu com o modus operandi criado para Blatter e para Platini na UEFA e para Infantino, que hoje não dá para dizer que o Infantino seja corrupto, porque não tem nenhuma coisa diretamente ligada a ele no nível que havia. Mas a estrutura se criou dessa maneira, perpetuação no poder e em troca de votos e de trocos. Debaixo dos olhos do torcedor, o obscuro sistema político da FIFA se perpetuava e definia questões importantes como as escolhas de sedes para o Mundial. Até que em 2015, o FBI revelou ao mundo um caso que ficou conhecido como FIFA Gate, um sistema de corrupção que envolvia as maiores federações do futebol sul-americano, inclusive a CBF. Os dirigentes se aproveitavam das entidades que eles dirigiam para ganhar dinheiro de uma forma paralela por meio de recebimento de propinas, ou seja, eles assinavam contratos, concessão de direitos de competições, Copa América, Copa do Brasil, Libertadores, a Copa Ouro que tinha a CONCACAF, e eles recebiam dinheiro para dar preferência para determinadas empresas comprarem os direitos de televisão e patrocínio daquelas competições. No Brasil, as dimensões do caso geraram questionamentos quanto à nossa imprensa esportiva. Era difícil entender o porquê investigações tão relevantes quanto essa não tinham espaço em nossos telejornais. Estariam os nossos jornalistas preocupados apenas com o futebol e entretenimento? E jornalismo investigativo, vamos combinar, que é muito caro fazer. Você não sai aqui e fala assim, eu vou ali no treino e vou fazer uma matéria de 2 páginas. Não é assim que funciona. Eu fiz reportagens premiadas na revista Placar de jornalismo investigativo por 2 meses viajando, apurando. É uma coisa muito, muito complicada. E hoje a gente está numa crise da imprensa absurda, em que falta dinheiro, falta recurso para viajar. Então hoje, como as empresas de mídia elas estão em crise, você tem menos dinheiro para investir em jornalismo, para investir em grandes reportagens. É muito mais barato você fazer notinha sobre o que sobre as notícias do dia na internet do que ter uma revista ou um portal que se debruça sobre jornalismo investigativo, que você vai precisar de tempo, de profissionais preparados, de um departamento jurídico para te orientar no que você tem de prova para sustentar uma denúncia. Há um tempo atrás você tinha mais isso, você tinha a revista Placar combativa, até os anos 90, você tinha canais de televisão que não eram sócios do negócio, como é o caso dos principais canais hoje. Então você tem pouco lugar para escoar esse tipo de... Contam-se nos dedos os jornalistas preocupados com isso. Os esportivos, então, ser sócio do negócio atrapalha demais o seu senso crítico. Como é que você critica qualquer coisa ligada à FIFA se você é sócio da FanFest na FIFA?
Então você tem que se decidir, você está fazendo jornalismo, você está fazendo entretenimento. E quando eu tive a oportunidade de ir para a revista Placar, de trabalhar na revista Placar, começando como assistente de redação, eu aprendi que o jornalismo investigativo de futebol era uma coisa que os meios de comunicação deixavam num segundo plano, né? Esperavam a Placar publicar alguma coisa para depois ir atrás. No caso da máfia da loteria esportiva é o melhor exemplo de todos, né? Que quando o Placar botou o dedo ali na ferida, todo mundo foi atrás, mas era Placar sempre que começava com investigação, que começava a mostrar o que tinha de errado. Hoje eu vejo até que com o que Placar ficou, como perdeu força, que são poucos os jornalistas que ainda têm essa preocupação, né? Poucos veículos têm essa preocupação. E é uma coisa muito importante, porque não é que os dirigentes melhoraram, né? Pelo contrário, você teria muitos casos piores do que aqueles que o Placar noticiou. Então acho sim que a gente gasta tempo demais no nosso noticiário falando do achismo, né? Eu acho que, ou com a resenha do jogo, num tempo que a resenha do jogo passa a ter uma importância menor, porque o tiratema, as câmeras instaladas por todo lado já não dão tanta margem à discussão. Então o futebol tem um lado de entretenimento, evidente que tem. Mas o futebol também é uma paixão e ele é um negócio. Antes de qualquer outra coisa, ele é uma paixão que leva a um negócio. E claro que ele não pode ser tratado apenas como entretenimento. Imprensa é o quê? Imprensa é jornalista. Jornalista faz o quê? Apura informação, transmite a informação. Se ele tiver incumbido da tarefa de dar a opinião, se ele se qualificou para tal, ele vai trazer opinião. Essa opinião tem que estar embasada em informações, em experiência, em vivência na área. Enfim, isso é o trabalho da imprensa. A imprensa brasileira teria trabalho, muito trabalho com a Copa do Mundo no Brasil. Lideradas por Sua Excelência, a Presidente Dilma Rousseff. A Copa veio para o Brasil como promessa de solução dos nossos problemas econômicos, quando na verdade atendeu interesses políticos e deixou rombos ainda mais desastrosos. Entre obras superfaturadas, o déficit foi de aproximadamente 33 bilhões de reais. Uma grande festa com ganhos privados e custos públicos. Mas nem todos saíram perdendo. Para a FIFA e para o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ela foi um excelente negócio. Avelange, então sogro de Teixeira, garantiu à federação de seu genro o direito de sediar uma Copa do Mundo sem nenhuma concorrência. Os interesses dos cartolas também estavam alinhados com os dos políticos brasileiros, e foi justamente um amistoso da seleção brasileira em 2004 que o projeto da Copa no Brasil começou a ganhar forma. O Lula, quando vai assumir, quando está fazendo campanha para presidente em 2002, e antes disso, ele fazia críticas constantes à cartolagem brasileira. Inclusive, ele deu entrevistas falando isso, que queria mudar a forma como era organizado o futebol brasileiro. Ele entende de futebol, entendia o ambiente que existia ali. Quando chegou ao poder, ele não fez nada. Como em vários outros setores que ele prometeu mudança, ele não fez nada. E naquela ocasião do amistoso no Haiti, agora eu não estou lembrando exatamente o ano, né, que aconteceu, mas ali houve uma aproximação política do Ricardo Teixeira com o Lula, porque anteriormente o Ricardo era muito mais ligado ao pessoal do PSDB. Então o Blatter, com o apoio de todas as pessoas do comitê executivo na época, aprovaram que você ia ter um rodízio por continente, pelo qual a América do Sul ia ter direito em 2014. O Brasil era o único candidato possível da América do Sul na época. Então foi um acerto político pelo qual o Brasil se tornou candidato único. O país claramente não estava, não tinha condições boas para receber a Copa, estádios bastante problemáticos, né, velhos e tal. E era também para atender um anseio do então presidente Lula, que tinha uma ideia de que o Brasil ia virar uma potência mundial e queria usar competições esportivas para provar isso. Acho que nada justifica a escolha de um país como o Brasil para ser sede da Copa, como não tinha sentido fazer a Copa na África do Sul, como eu acho que não tinha sentido fazer a Copa na Rússia. São países com problemas diversos, com as suas populações formadas em grande parte por pessoas que precisam de ajuda governamental e dinheiro, milhões, bilhões de
dólares de dinheiro público enterrados em estádios que viram elefantes brancos, em obras questionáveis e manobra política, né? Voltamos a falar da política, a política embutida nisso tudo. Mas a FIFA ela derivou para países assim. Você pega o ranking da corrupção, o ranking da transparência internacional, e você vai ver a posição de África do Sul, Brasil, Rússia, são, digamos assim, países com alto índice. Será que é coincidência que a FIFA procura essas nações? Como é que a FIFA abre mão de fazer uma Copa na Inglaterra, já com uma estrutura quase pronta para o Mundial, para fazer na Rússia? Na Inglaterra não teríamos tantas obras, né? Na Rússia você acaba tendo muitas obras. Será que é esse o interesse da FIFA? São questões que ficam no ar e é muito fácil você perceber o modus operandi. A FIFA migrou para esses mercados onde você tem países onde é muito mais fácil para ela a imposição das suas regras para levar o seu grande evento. Eu sempre achei que fazer Copa do Mundo no Brasil era mais ou menos como comprar um aparelho de micro-ondas numa casa que não tem feijão para comer. Você fica lá com o micro-ondas super bonito rodando, mas não tem feijão lá dentro. Nós temos outras prioridades nessa terra. Poderíamos até ter feito uma Copa do Mundo do nosso jeito, da nossa maneira. É um crime não ter sido utilizado o estádio do Pacaembu, que é o estádio historicamente mais importante para o futebol de São Paulo, de melhor acesso, com algum tipo de reforma. E isso foi feito na Alemanha, no Estádio Olímpico de Berlim, por exemplo. Não se destruiu a fachada, se fez quase um estádio novo. Com algum tipo de reforma você faria no Pacaembu, gastando menos dinheiro. Acomodação dos automóveis em estacionamento. É uma área perfeita para tudo isso. Você cogitou isso por quê? Porque ganhou-se muito mais dinheiro fazendo o estádio do Corinthians. Sou contra o estádio público. A lógica do Maracanã, inclusive, sabe? Por que você construiu o maior estádio do mundo no Rio de Janeiro? Para demonstração de grandeza do país. Ok, 1950 era outro período. 1948, quando começou a construção, o futebol do Rio de Janeiro seria diferente se não fosse o Maracanã. Tudo isso é verdade. Mas se não tivesse o Maracanã, o Flamengo teria seu estádio, o Fluminense teria seu estádio, o Botafogo teria seu estádio e o Vasco teria reformado São Januário. Porque você deita em berço esplêndido. Quais são os países do mundo que têm estádios públicos? São os países, a Alemanha, que tem o estádio de Berlim, que foi construído, reformado na época do nazismo, e a Itália, que construiu praticamente todos os seus estádios com a lógica do fascismo, ou um pouco depois dele. E o Brasil, que construiu todos os seus estádios públicos no Estado Novo, na esteira dele e na ditadura militar. Nenhum governo democrático faz assim, vou botar um dinheiro X aqui para levantar um estádio público. Então o estádio não tem que ser público. Se o resultado fora de campo foi desastroso, dentro de campo também não foi diferente. A seleção da CBF passou o maior vexame de sua história em Copas do Mundo. Eram os reflexos de anos de desordem. O título de país do futebol entrou mais uma vez em descrédito. Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol! Gol da Alemanha, chega de novo! Esse sistema viciado que a gente tem no futebol brasileiro, ele gera várias consequências dentro do campo, né? Assim, consequências que não permitem a evolução plena do futebol brasileiro. Eu acho que, de um lado, ele tira recursos dos clubes. Por quê? Porque os contratos, muitas vezes, são firmados por valores inferiores e a distribuição de recursos não chega diretamente aos clubes como deveria. Esse é um ponto que a gente observou bem na Libertadores, porque o contrato era baixíssimo de venda de direitos e os clubes tinham cotas baixíssimas para disputar uma competição continental. Isso, obviamente, quando tem menos dinheiro, criou-se um abismo para a Europa, que estava sendo gerido profissionalmente, e aí você vê os clubes brasileiros que disputavam com os europeus na década de 90 pau a pau, nos últimos 10 anos eles têm a mínima condição de disputar, porque você criou enquanto os outros estavam crescendo globalmente, os clubes brasileiros e sul-americanos em geral estavam estagnados num sistema corrupto. O 7-1 é só o ponto final, né? As pessoas acham que o 7-1 é o dia do 7-1, que a partir dali... Não, o 7-1
é só o ponto culminante de uma série de desmandos. O que é o futebol brasileiro se não um tacho de onde você só tira? Só tira, uma hora vai acabar. Dentro de campo nós temos um atraso tático, um atraso na proposta do jogo jogado, né? O futebol aqui no Brasil é um futebol de medíocre para baixo, futebol praticado aqui, e não existe aí, até por parte, acho que da maioria da imprensa, um questionamento com relação a isso. É possível jogar um futebol melhor, mas é o resultadismo que impera e está tudo bem. E organização, profissionalismo, uma série de coisas. Atraso de salários, exílio precoce de jovens talentos ao futebol europeu, calendário superlotado para os grandes clubes e enxuto para os pequenos. O caótico cenário do futebol brasileiro não está somente ligado à crise financeira, mas também à necessidade de um sistema independente de federações, assim como é feito nas grandes ligas europeias. Como se fez na Premier League, como se fez no Campeonato Alemão, como se faz no Campeonato Espanhol, cada um com seus problemas, mas cada um tentando solucionar seus problemas a cada dia. Eu vou dar um exemplo que eu adoro dar, também está escrito. Em 2013, eu estava no estádio do Borussia Dortmund para a semifinal da Champions League, Borussia Dortmund e Real Madrid, que eu ia transmitir pela ESPN. Na véspera de Borussia Dortmund e Real Madrid. Tinha as entrevistas coletivas dos técnicos e antes todo mundo chega mais cedo e tinha duas notícias muito impactantes. Uma que criou uma revolução no futebol alemão, que foi, na véspera da semifinal, vazou a notícia de que o Götze estava contratado pelo Bayern de Munique para ganhar 7 milhões de euros por ano. E a outra notícia que vinha da Espanha era que o Cristiano Ronaldo estava em litígio com o Real Madrid porque ele não aceitava a condição que não dava aumento para ele e ele ganhava 10 milhões de euros por ano. E eu parei de juntar aquelas duas informações e falei assim, peraí, o Neymar estava quase indo para o Barcelona. Espera um pouquinho. As pessoas estão falando que o Neymar ganhou 3 milhões de reais por mês no ano passado. 3 milhões de reais por mês vezes 12, 36. 36 dividido por 3, 12 milhões de euros. O Neymar ganhou 12 milhões de euros no ano passado. Aí eu passei a mão no telefone e liguei para o ex-diretor de marketing do Santos, que até hoje trabalha com o Grupo Neymar. E falei, fulano, estou fazendo essa conta aqui. Se isso aqui é especulação ou o Neymar ganhou 36 milhões de reais no ano passado, 12 milhões de euros? O cara falou, PVC, o Neymar no ano passado ganhou 42 milhões de reais. Quer dizer que ele ganhou 14 milhões de euros em 2013. De 1980, quando começou a ficar mais forte o êxodo de jogadores do Brasil para o exterior, quando o Falcão foi para Roma, até 2013 e até 2018, a gente sempre repete um mantra de que o Brasil não tem condição de competir com a economia da Europa. Embora a gente saiba que a maior economia da Europa é a Alemanha. E a Alemanha está distante de ser a maior economia do futebol europeu. E a gente sempre disse, não tem como pagar, não tem como concorrer porque não tem como pagar. Um dia, o Neymar foi embora para a Europa no ano em que ele ganhou 4 milhões de euros a mais do que o Cristiano Ronaldo. Sabe por que ele foi embora? Não é porque não tinha dinheiro, é porque não tinha um campeonato. Ergueu o braço! O Flamengo é campeão da Copa União 1987! A CBF ela se declarou incapaz, né, para organizar o campeonato. Os clubes assumiram, criaram o campeonato na época muito à frente do seu tempo, digamos assim, com patrocinador, com venda de direitos para televisão, com uma organização muito arrojada para aquele momento. Quando a CBF viu que o campeonato já estava saindo do forno, ela resolveu tomar conta de novo. Foi quando houve todo aquele imbróglio da mudança do regulamento que os clubes não aceitaram e que esse assunto se estende até hoje. Os clubes não só aceitaram que a CBF recuperasse o campeonato, passasse a controlá-lo, como nunca demonstraram a união devida para juntos marcharem na direção de uma liga independente. Ou seja, durou um ano, nem isso. Os clubes brasileiros são subservientes à CBF, então por isso que não deu certo. E o Brasil teve um embrião da sua própria liga, né? Teve uma liga criada que não teve sequência em 87,
e 5 anos antes da criação da Premier League. Ou seja, nós poderíamos ter dado a largada 5 anos antes da Inglaterra. E o Brasil não foi capaz, pelo contrário, regrediu e... São universos totalmente diferentes, né? O que eles conseguem fazer e o que no Brasil não se consegue fazer. Diante da Copa União de 87, apenas 2 movimentos tentaram romper ou pelo menos alterar algumas imposições da CBF. A Primeira Liga foi proposta justamente para ser uma nova versão do Campeonato Brasileiro, mas os interesses individuais e dirigentes de clubes falaram mais alto e o campeonato perdeu força. Com o Bom Senso Futebol Clube, movimento que organizava protestos dos jogadores contra as condições precárias do futebol nacional, nada muito diferente. Eu acho que o Bom Senso é, antes de tudo, um movimento conciliatório. Ele não é nem um movimento de enfrentamento, ele não é nenhuma revolução. Ele fez uma carta de intenções, que está até hoje aí na internet, pedindo nada mais do que bom senso, por isso que ele chamava Bom Senso, né? Ele defendia o capital no futebol, ele defendia as coisas como estão, ele não era contra o status quo. Ele só pedia condições mínimas para a execução do futebol. Calendário decente, fair play financeiro dos clubes, não está pedindo nada fora da ordem capitalista. E nem assim conseguiu nada, né? Porque a reação é muito forte. Se as coisas são do jeito que são, alguém está ganhando com isso. Acho que foram muito poucos jogadores, a maioria deles ou já em fim de carreira, ou já gente que não... A gente não tem mais um Sócrates, como teve lá nos anos 80, uma coisa mais ideológica, uma coisa mais forte. Porque a maioria dos nossos atletas, dos nossos ídolos do futebol é o que é, porque as coisas são desse jeito. Que motivo o Neymar tem para ir contra o estado de coisas? Que motivo o Ronaldo Fenômeno tinha para ir contra esse estado de coisas? Sem enfrentamento, a CBF nunca vai ceder. Não existe esse negócio de vamos negociar com a CBF, que aos poucos eles vão... Ninguém cede poder troco de nada. Ou eles decidem por um momento juntos enfrentarem a estrutura de poder que está posta e tentarem modificar as coisas de forma a melhorar o ambiente para eles e melhorar o futebol brasileiro, ou nada vai mudar.